Tá cansado de testar várias soluções e nenhuma dá certo no controle das pragas? Não consegue dormir de tanta irritação com pulgão e cochonilha? Eu vou te mostrar nesse vídeo 9 dicas para você vencer essa batalha. Primeira dica, não planta um monte de uma coisa só. Procure misturar as coisas que você planta, especialmente se você vai fazer num trecho muito grande. Na natureza a gente raramente tem um monte da mesma planta sozinha. Claro que a gente pode ter um bosque com um monte de árvores iguais, mas nunca tem só elas. Você vai ter trepadeiras, bromélias, orquídeas, outras plantas arbóreas, plantas arbustivas, espécies menorzinhas, forrações, tem muitas plantas misturadas, mesmo no menor dos pedacinhos. Então você vai reproduzir essa lógica na sua casa, mesmo que seja num espaço pequeno, tá? Misture as plantas, não planta muitas, não planta um grande espaço da mesma coisa, combinado? Isso acontece porque as pragas são super específicas. A praga que ataca o alecrim não necessariamente é a mesma que vem incomodar a macaxeira. A praga que aparece na macaxeira não necessariamente vai ser a mesma da malva de cheiro. Quando você tem muitas plantas diferentes, plantadas num pequeno espaço, você imita a diversidade que existe na natureza e, ao mesmo tempo, evita que a praga de uma se alastre por todo o espaço. Além de não plantar muito de uma coisa só, a segunda sugestão é que você misture bons vizinhos. Algumas plantas podem ajudar a repelir pragas das vizinhas. Planta que tem cheiro forte, como o boldinho, como a malva de cheiro, como o manjericão, como o alecrim e tantas outras, a arruda e tantas outras com folha com cheiro forte, geralmente ajudam a repelir pragas. Tagetes, que é uma florzinha linda, amarela, laranja ou vermelha, ajuda a repelir nematóides, que são os verminhos que atacam raiz. Você vai ter outras plantas com essa capacidade repelente. Por isso, uma sugestão é que você use a seguinte regra. Ó que fácil. Toda vez que você for misturar plantas, você vai sempre misturar pelo menos uma que você está interessado na folha, uma que você esteja interessado na raiz, uma que você esteja interessado na flor e uma que você esteja interessado no fruto. Em vez de plantar tudo de cenoura, eu vou misturar a cenoura, que é a raiz, com alface, que eu estou pegando a folha, com capuchinha, que me interessa a flor, e com tomates, que me interessam o fruto. Essa é a lógica. Estou dando a dica aqui para a horta, mas você pode usar a mesma lógica para outras áreas do seu jardim. Posso colocar árvore frutífera junto com uma forração que eu estou querendo pela flor, junto com uma outra planta que é pela folhagem, que eu me interesso, junto com um gengibre, que é a raiz, que é interessante, que a raiz é que é o legal, entendeu? De novo, é a diversidade que a gente está usando para blindar a horta ou o seu jardim do ataque de pragas e doenças. Vou te convidar para se inscrever aqui no canal, porque a gente esmiuça as dicas mais certeiras para seu cantinho verde ficar maravilhoso. Se inscreve, ativa o sininho, que é o único jeito de você saber quando subir o vídeo novo, antes de todo mundo, porque o YouTube avisa todos os sininhos. Todo mundo que tem sininho ativado, o YouTube avisa antes, assim que o vídeo sobe. Terceira dica, plante na safra. Quando eu priorizo plantar na época certa, semear na safra, escolher uma planta que é adaptada ao clima da minha região para plantar, isso tudo me ajuda a ter plantas mais fortes. Se eu moro numa cidade muito quente e eu escolho uma planta que topa crescer num ambiente quente, que curte esse calor, a tendência é ela me dar menos problema com praga, com doença, exigir menos rega, ser uma planta mais rústica. Se eu fico insistindo em ter uma planta de clima frio,
num lugar quente, essa planta vai estar o tempo inteiro com mimimi. Quarta dica, adube regularmente. Não importa que adubo você escolheu, não importa se é mineral ou se é orgânico, se é para aplicar toda semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, não importa. A grande questão é que você tem que criar alguma rotina de adubação, alguma frequência mais ou menos regular. Na natureza, a planta recebe adubo todo santo dia, na forma de cocô de passarinho, de bichinho morto, de folhas secas que caem, de árvore que a tempestade derruba. Isso tudo vai pouco a pouco sendo decomposto e vira comida para o solo. Quando a planta está em vaso, é você quem tem que ser o deus dessa planta. Se você não chover nela, não tem água. E se você não der comida, ela não consegue buscar para fora do vaso. Então, não deixe de adubar. Quando falta comida para a planta crescer, ela fica mais frágilzinha e é lógico que pragas oportunistas vão aproveitar. Dica 5, proteja o solo com palhinhas protetoras. Essa é uma dica que eu dou muitas vezes aqui no canal. Tem vários conteúdos sobre isso no site Minhas Plantas. Vou deixar uma sugestão de vídeo aqui embaixo, na descrição do vídeo e também aqui em cima nos cards. Tenho aqui uma horta, diversidade, muitas plantas juntas no mesmo espaço, diferentes entre si, todo mundo é verde, mas diferentes entre si. A maioria delas adaptada ao clima que eu tenho para oferecer, exceto provavelmente o coitado do tomate, que não à toa é quem está com problemas. Isso aqui é sinal de larva minadora, mas tudo bem, plantar tomate no Brasil é realmente para os fortes. De toda forma, eu tenho diversidade, tenho boas vizinhas, plantas repelentes. Da macaxeira eu quero a raiz, do tomate eu quero fruto, do boldinho, da malva de cheiro e da mil folhas, também do manjericão eu quero a folhagem. Ainda está faltando uma flor que eu semeei aqui e que ainda não veio. Semeei tagetes por aqui, ela ainda não brotou. Então eu estou tentando ter boas vizinhas, um plantio com diversidade, plantas semeadas, adaptadas ao ambiente que eu tenho. Tô com uma rotina regular de adubação. Isso aqui, ó, é adubo. Isso aqui, que parece uma palhinha. Quando a gente cava o solo, ó, por baixo da palhinha protetora, que eu tô usando casca de pinos aqui, eu vejo coisas fungando. Ó, tá vendo os bolorzinhos? Esses bolorzinhos aqui, ó, esses funguinhos que você tá vendo, são adubo, matéria orgânica, que eu tô protegendo, ó, isso aqui, ó, que eu tô protegendo com as palhinhas. Então, as palhinhas protetoras funcionam como uma forma de segurar a umidade no solo, de evitar que a fertilidade de alguns nutrientes evapore e, principalmente, de oferecer comida para que a praga coma da palha e não da planta viva. Não tem só casca de pinos, de palhinha protetora, você pode usar folhas secas, palha de arroz, de café, de cacau, palha da carnaúba, da piaçava, o capulho do algodão. Existe uma lista enorme de materiais duros, vegetais, que você pode usar para cobrir o solo. Plantas que não curtem umidade, como é o caso do alecrim, das roseiras, da lavanda, do orégano, do tomilho, essas plantas que preferem um solo mais seco, não devem ser cobertas com palhinhas protetoras. Não à toa meu alecrim está separado. Eu tenho a adubação nele, tá vendo que tá fazendo um bolorzinho, mas não tem nenhuma palhinha cobrindo, tá? O alecrim tá entregue a Deus, né, meu filho? Entregue a Deus. Sexta dica, olhe suas plantas toda semana. Não precisa ir com lupa, mas é muito legal você dar uma olhada para ver se elas estão crescendo bem, para ver se tem alguma com a pontinha murcha, para ver se tem larva minadora, mosca branca, pulgão, cochonilha. Algo está aparecendo nas suas plantas? Se você se habituou a fiscalizar sempre, você vai descobrir a praga antes dela se espalhar, entendeu? E aí você vai acabar com ela quando ela estiver apenas no começo. Muito mais fácil de combater do que quando virou uma infestação. Truque: praga não é boba. Elas não ficam assim na cara do gol para o passarinho ver. Praga fica escondida.
Então você deve olhar também o verso das folhas. Levanta para ver se tem algo suspeito. Será que eu estou encontrando alguma coisa estranha? Também na parte de baixo, olha as nervurinhas, olha os cabinhos, investiga a folha direito para ver se alguma coisa surge. Geralmente, pulgão, cochonilha, mosca branca e outros serizinhos ficam bem escondidos. Lagartinhas às vezes são da cor da folha. Se você não está habituado a fiscalizar sempre as suas plantas, você só vai descobrir quando tiver um monte de folha comida. Sétima dica é uma das mais incomuns. Provavelmente você não ouviu outras pessoas falarem sobre isso. Deixa um pouco de matinho. Plantas que crescem com matinhos do lado geralmente são mais poupadas de pragas e de doenças do que aquelas que crescem em terreno todo limpo. Estou fazendo um limpo bem entre aspas, porque na natureza limpo não tem sentido, né? A terra não é suja e um terreno não deve ser limpo de plantas. É bem importante a gente manter essa biologia, essa diversidade das plantas que crescem sozinhas de forma espontânea, ao redor daquelas que a gente está cultivando de fato, como uma ornamental ou uma horta, porque essas plantas valentes, essas guerreiras, essas que na menor chuvinha surgem, são plantas muito vivazes, elas não dão trabalho para crescer e geralmente elas são um atrativo para os insetos benéficos ou uma isca para as pragas. Pode ser que pulgão e cochonilha vá primeiro nessas plantas e você poupe, portanto, a planta que você está cultivando. Ou pode ser o contrário, que essas plantas atraiam joaninhas, atraiam predadores, existem vários predadores, aranhinhas, existem crisopídeos, existem muitos bichinhos que comem os pulgões e as cochonilhas, e aí elas acabam servindo de refúgio para esses caras legais. Única exceção entre os matinhos. Bem importante, tá? Não deixa crescer grama. Gramíneas em geral, coisas que têm cara de tiririca, de graminhas, elas são muito vigorosas. Aí acaba que elas se alastram e nada mais cresce. As raízes são muito potentes. Então essas você arranca desde o começo. Mas se não for uma graminha, você pode deixar outras plantas desconhecidas surgirem ali na sua horta ou no seu canteiro numa boa. Não precisa surtar. Oitava dica, descubra mais sobre a praga. Às vezes a pessoa está brigando com um desenho desses, achando que é uma doença, quando na verdade é um inseto. Às vezes a pessoa olha o inseto e acha que é pulgão, quando na verdade é cochonilha. Às vezes a pessoa olha a cochonilha e pensa que é um botãozinho de flor ou qualquer outra coisa estranha. Se você não sabe o nome daquilo que você está combatendo, me diz, criatura, como que você vai saber que arma usar? Então é muito importante que a gente estude mais sobre pragas e doenças, até para saber se o que você está combatendo com tanta irritação de fato é uma praga ou é algum ser que ajuda o seu jardim. Eu já vi muita gente matar nenê de joaninha. Tem cabimento uma coisa dessas? Justamente quem vai te ajudar, você vai matar. Nenês de joaninhas, os editores vão ajudar e colocar aqui para você ver. São feios, eu concordo com você. Eles não são parecidos com a joaninha, mas eles são muito vorazes e mesmo assim, nessa fase adolescentes, eles comem um monte de pulgão e cochonilha. Então aproveite para colocar esses nenês para trabalhar. Encontrou? Deixa quieto, não mexe, não passa nada, nem calda caseira. Deixa esse nenê crescer e ser um adolescente feliz e comilão. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente está poupando um bichinho colorido que parece joaninha e na verdade não é. É um besourinho que preda a planta. Então conheça bem quem você vai combater para saber quem é aliado e quem não é. Pássaros, por exemplo, podem ser grandes aliados. É por isso que a gente sempre deixa algum atrativo para eles. Aqui eu tenho um refeitório, aqui eu tenho piscina olímpica, tá tudo bem perto das minhas plantas, que é para aproveitar
e eles darem uma passadinha para comer besourinhos, percevejos, pulgões, cochonilhas, o que eles acharem de interessante aqui de petisco. No site Minhas Plantas, inclusive, você vai encontrar uma série de vídeos de combate a pragas. Tem sobre formiga, pulgão, cochonilha, lagarta, percevejo, ácaro, mosca branca, mosca de frutas, larva minadora, deve ter muito mais que eu não estou lembrando, mas tem muito conteúdo. Todos os links desses vídeos estão aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada na descrição do vídeo, porque a gente fez uma coletona de links legais justamente para te ajudar. Então você vai falar, eu estou com problema de formiga? Entra no link da formiga. Eu estou com problema com ácaro? Entra no link do ácaro. E habitue-se a observar bem de perto a cara desta praga para você memorizar e saber quando é praga e quando não é. Última dica, talvez seja a dica mais dolorosa pra gente, porque nós todos somos muito violentos na hora de combater a praga. A gente quer assassiná-las, a gente quer exterminá-las. E essas expressões são muito carregadas de agressividade e violência. Então minha sugestão, porque eu já passei também por essa fase, minha sugestão é dose a sua força, dose a sua reação. Às vezes a gente viu um bichinho de nada e arranca as folhas da planta inteira. Às vezes a gente viu uma folha danificada e depena o tomateiro. Um pulgão, uma meia dúzia de cochonilha e já passou um negócio que extermina tudo. Cochonilha, minhoca, joaninha, crisopide, todos os seres. Dependendo daquilo que você usa, você pode matar inclusive passarinho. Pode fazer mal para o seu gato e para o seu cachorro. Então, dose a sua reação. Muitas vezes você vai ver, especialmente num cultivo assim doméstico, em vasos, que a melhor solução é a dedada. Mosca branca, ela fica meio parada. Quer ver só? Aqui na capuchinha tem várias. Olha só que praga mais fácil de combater no começo. Eu venho na folha e viro no verso. Olha lá, oi mosca branca, tudo bom? Ô, mosca branca morreu, puxa vida, né? Venho aqui, ó, devagarzinho, não tem mosca branca. Vamos ver essa. Você tá vendo? É com docilidade. Eu venho com docilidade e vejo folha por folha. Não tem muitas. Parece que a gente vai perder um baita tempo, mas na verdade não vai não. Olha lá, ó, uma mosca branca que eu mato na dedada. Para que eu vou usar uma solução violenta se eu consigo resolver com um apertão dos dedos? Para que eu vou combater esses mosquitinhos infernais, eu sei, com um DTFON violento que vai deixar resíduo no meu alimento quando uma simples isca pega eles sem esforço nenhum? Isso aqui é uma armadilha entomológica, esse é o nome dessas iscas. E esses mosquitinhos grudam nela. Tem época do ano que a gente vê que eles ficam no olho, que eles ficam mais em cima, e tem época do ano que a gente vê que eles parecem que desaparecem. Para que você vai fazer coisas muito agressivas, tiro de canhão, para resolver algo que você resolve sem uma gota de veneno? Pensa nisso, verdinho. Aproveita. Se isso te tocou, se isso te ajudou a abrir sua mente, a despertar para esse lado mais orgânico do cultivo, minha sugestão, compartilhe esse vídeo com mais gente. Você é capaz de levar essa mensagem para mais longe. Até mais, até o próximo vídeo.